Meu nome é Alice, e me parece que minha vida mudou irreconhecível quando conheci Lucas. Desde que nos conhecemos, nosso vínculo se tornou inquebrantável, e trabalhar na empresa de contabilidade onde ambos trabalhamos só fortaleceu nosso relacionamento. O tempo voou, e antes que eu percebesse o que estava acontecendo, já estávamos planejando um casamento. A alegria da próxima celebração me envolveu completamente, e eu parecia estar no auge da felicidade. Mas o dia em que conheci sua família, principalmente sua mãe, Dona Cardoso, mudou meus sentimentos e me fez pensar que a felicidade nem sempre vem fácil. Lucas costumava falar com admiração de sua mãe, desenhando em minha imaginação a imagem de uma mulher forte e confiante. No entanto, isso não aliviou minha ansiedade quando chegou a noite do nosso primeiro conhecido. Íamos jantar na casa da infância dele, e eu não conseguia esconder minha empolgação. Alisando as dobras do meu vestido azul simples e sem olhar para cima do espelho, tentei me convencer de que tudo correria bem. Lucas, percebendo minha preocupação, sorriu gentilmente e disse: Relaxe, Alice, ela com certeza vai te amar. Mas apesar de suas palavras, a tensão interior não me soltou e quando entramos na casa, a tensão só se intensificou. Cardoso nos cumprimentou com um olhar frio e avaliador que me perfurou da cabeça aos pés. Havia uma zombaria escondida em seus olhos, e a primeira coisa que ela disse fez meu coração pular uma batida. Bem, você definitivamente é magro, não é? O tom dela era gelado e eu mal encontrava forças para responder brincando. Acho que nunca fui muito fã de comida. Ao que ela romanou fracamente, espero que você se cuide. A mulher deve ter alguma firmeza, sabe? Lucas, tentando amenizar a tensão, interveio. Alice se sente ótima, mãe. Ela é saudável. Mas o desconforto dessas palavras só aumentou. Cardoso manteve os olhos em mim, observando atentamente cada movimento meu. Seu olhar literalmente queimou através de mim. Cada mordida minha de comida se tornou um teste, e eu me sentia constantemente julgado. O ponto alto desta noite foi o momento em que me desculpei e fui ao banheiro, passando pela sala. Foi então que ouvi a senhora Cardoso sussurrar para a irmã. As palavras que ela disse me atingiram como um raio. Ela parece doentia. Como ela vai ter os filhos saudáveis de Lucas? Essas palavras me perfuraram como uma faca, deixando uma marca amarga em minha alma. Quando voltei para a mesa, era como se estivesse imerso em uma névoa. O resto da noite passou em estado de estupor. A comida havia perdido todo o gosto para mim, e eu estava tentando desesperadamente manter um sorriso apertado no rosto, mesmo que todo dentro estivesse estremecendo de dor. Uma noite em particular, ficou na minha memória aquela em que chegamos à casa da senhora Cardoso novamente, e imediatamente senti algo em comum assim que cruzei o limiar. Na sala, uma mesa luxuosa, até excessivamente extravagante, nos esperava, literalmente coberta de pratos. Havia de tudo, molhos grossos e ricos, carne ricamente embebida em gordura e acompanhamentos onde cada prato era afogado em manteiga e creme. Parecia que Dona Cardoso queria nos impressionar com sua habilidade ou, quem sabe, nos cansar com sua abrangência gastronômica. Assim que nos sentamos, ela imediatamente assumiu sua atividade favorita, me criticando, sem sequer cobri-la com polidez. Alice, você parece ainda mais magra do que da última vez, ela comentou facilmente, sem esconder sua zombaria escondida, e imediatamente começou a encher meu prato de comida, não deixando a oportunidade de recusar. Tentei protestar educadamente. Ah, Dona Cardoso, isso é demais, eu realmente não consigo comer tanto assim. Mas ela me cortou no meio da frase. Bobagem, querida, você precisa ganhar força, principalmente se você e Lucas estão pensando em crianças. Suas palavras me atingiram com força renovada, embora eu tenha me forçado a colocar um sorriso e dar uma pequena mordida. E naquele momento, notei um brilho sutil de triunfo em seus olhos como se cada mordida que eu desse fosse uma confirmação de sua vitória. Olhei para Lucas em busca de apoio, mas tudo o que consegui foi seu habitual encolher de ombros apologético. Como sempre, ele tentou se manter neutro, tentando não interferir, e virou meu estômago não só pela comida abundante que mal conseguia digerir, mas também pelas críticas ocultas que, como veneno, aos poucos penetraram em meu coração. O jantar se arrastava sem parar. Cada movimento meu na mesa não escapou à atenção da senhora, ela ficava me pressionando para comer mais, comentando cada pedaço que eu comia e, pior ainda, cada pedaço que eu não tocava. Você sabe, Alice, uma boa esposa deve ser capaz de cozinhar refeições saudáveis. É importante para a família. Essas palavras me picaram como uma ferida aberta. Respondi baixinho, eu sei cozinhar, Dona Cardoso, mas prefiro uma alimentação mais saudável. Ela bufou sarcasticamente. Saudável, isso é bom, mas... E ela apontou para o meu prato praticamente intocado. É só ser exigente.
Você está dando um mau exemplo. Cada palavra que ela dizia caía sobre mim como golpes de martelo, sacudindo os resquícios da minha confiança. No final do jantar, não aguentava mais. Eu estava cansada de comer e cheia de raiva. A viagem para casa foi estressante. Não consegui me conter mais, encolhendo-me com a dor interior, finalmente exalei. Lucas, sua mãe faz comentários muito ofensivos. Parece que ela está constantemente me julgando. Lucas ficou em silêncio por alguns instantes antes de responder com relutância. Eu sei, Alice, vou falar com ela, ok? Tenho certeza que ela não quis te ofender, mas no fundo eu duvidava que algo mudasse. Cardoso deixou claro que pensava em mim, e nenhuma quantidade de conversa poderia amenizar sua posição. Cada jantar em sua casa se transformava em um novo desafio, e cada vez seus comentários se tornavam mais pontuais e sarcásticos. Ela parecia estar deliberadamente tentando minar minha confiança. Certa vez, quando tentei objetar gentilmente, Dona Cardoso, sua comida é muito satisfatória, mas nem sempre combina comigo, ela resmungou novamente em resposta. Um pouco de desconforto não é nada, você precisa comer mais. Ser tão magro não é saudável. Suas palavras ecoaram em minha cabeça, envenenando cada refeição subsequente e aumentando minha insegurança. A cada nova visita à casa dela, eu me sentia mais indesejada e rejeitada. O pensamento de que cada um desses jantares se transforma em uma nova humilhação aos poucos começou a preencher todos os meus pensamentos. Minha ansiedade cresceu, e eu não podia mais ignorar o medo que se apoderou de mim com o simples pensamento de ter que se sentar em sua mesa novamente. Resolvi não aguentar mais e comecei a evitar esses jantares. Na próxima vez que Lucas sugeriu ir jantar com a mãe, eu apenas disse: Lucas, acho que não posso ir hoje à noite. Seu rosto mudou imediatamente, expressando surpresa e leve alarme. Por quê? Mamãe fez aquele assado que você tanto gostava, sua voz era prosaica, como se tudo o que estava acontecendo não passasse de parte da rotina diária. Respirei fundo, reunindo meus pensamentos, tentando encontrar palavras que não machucassem, mas ao mesmo tempo me permitissem expressar tudo o que havia acumulado dentro de mim. Não se trata de comida, Lucas. Tenho vergonha da sua mãe. Não posso mais fingir que está tudo bem. Seu rosto caiu, como se ele esperasse ouvir qualquer coisa, menos isso. Alice, sua voz ficou suave, mas um pouco confusa. Ela está apenas tentando cuidar à sua maneira. Ela não quer te chatear, realmente. Balancei a cabeça, sentindo a frustração crescendo dentro de mim. Lucas, ela não se importa. Parece que ela está constantemente me atacando, comentando sobre minha aparência. O que como? Não aguento mais. O silêncio pairava entre nós. Vi Lucas dividido entre seus sentimentos por mim e seu dever para com a mãe. Ele queria manter a paz, mas eu precisava que ele finalmente entendesse o meu lado. O próximo jantar em família que perdi foi um verdadeiro ponto de virada. No dia seguinte, houve uma ligação da Dona Cardoso. Sua voz, geralmente fria e um pouco arrogante, agora estava gelada, e mal havia irritação contida em cada palavra. Alice, percebi que você não nos agraciou com sua presença ontem. Está tudo bem? A pergunta dela soou quase como uma acusação. Tentei manter o tom neutro. Sim, Dona Cardoso, está tudo bem. Só não estava com disposição. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro agudo, como se minha resposta só a irritasse ainda mais. Suas próximas palavras soaram como um ataque encoberto. Alice, só estou preocupada com a sua saúde. Uma esposa deve ser forte e saudável. Estou preocupado que você não seja certo para Lucas. Esse comentário me perfurou como uma lâmina fria, expondo velhas feridas. Tentei manter a calma, mas minha voz vacilou. Dona Cardoso, eu amo Lucas e ele me ama. Isso é o mais importante, não a sua opinião sobre a minha saúde. A resposta foi fria e curta, mas senti que o estrago já havia sido feito. A distância entre nós tornou-se cada vez maior, sua agudeza mais dolorosa. Lucas tentou mediar, mas seus esforços só pioraram a situação. Uma noite, quando estávamos sentados quietos na sala, ele trouxe o assunto novamente como se tateasse o chão. Alice, conversei com minha mãe. Ela está muito chateada. Ela acha que você a está evitando. A voz dele soou genuinamente preocupada, mas senti a amargura ferver dentro de mim. Exalei e sorri amargamente, evitando-a. Ela foi dura e julgadora desde o primeiro dia. Lucas passou a mão pelos cabelos, claramente confuso e irritado. Ela é minha mãe, Alice. Não posso simplesmente ignorá-la. Vocês dois poderiam tentar resolver isso? Seu pedido soou como uma última tentativa de manter meu equilíbrio, mas algo dentro de mim quebrou. Olhei para ele, sentindo um misto de raiva e tristeza. Lucas, não se trata apenas de acertar tudo. É sobre o fato de ela não me respeitar.
E não sei se posso continuar fingindo que não me machuca mais. O dia do nosso casamento deveria ser o dia mais feliz da minha vida. E foi assim, pelo menos até a própria recepção. Tudo começou perfeitamente. A cerimônia foi mágica, os votos foram pronunciados com um tremor na voz. Eu podia ver Lucas olhando para mim como se fôssemos apenas nós dois na sala. Mas depois tudo mudou. Na recepção, segurando uma taça de vinho nas mãos, o mesmo vinho que todo mundo estava bebendo sentiu um leve gosto desagradável, e um riscado-o para os nervos e tomou um pequeno gole. Essa foi a última coisa que me lembro antes de acordar em um quarto de hospital, em silêncio absoluto cercado por paredes brancas. Quando tentava me sentar, meus movimentos eram lentos e desajeitados. Mas então ouvi suas vozes loucas e sua mãe estavam conversando na porta do meu quarto. A voz da dona Cardoso era dura e descontente. Entendeu o que quero dizer, Lucas? Ela não aguenta nem um simples brinde. Ela é fraca demais, frágil demais para nossa família. Minha cabeça girava e meu coração batia devagar e embotadamente. As palavras da senhora Cardoso queimaram, mas eu estava fraco demais para responder. Eu queria gritar, dizer a eles que estava bem, que não estava fraco, mas minha voz era apenas um sussurro. Tentei unir forças, mas tudo nadava diante dos meus olhos. A porta da enfermaria se abriu e o médico entrou com uma expressão séria no rosto. Dona Cardoso, ele me disse, mas notei seu olhar deslizar para Lucas que estava ao lado dele. Você nos assustou muito. Encontramos vestígios de um sedativo no seu sistema. Tomou alguma coisa antes da cerimônia? Suas palavras soaram tranquilas, quase simpáticas, mas tudo dentro de mim se apertou. Balancei a cabeça fracamente. Não, nada. Só vinho. O médico franziu a testa. Vinho. Mas ninguém mais experimentou sintomas semelhantes, disse ele, e vi seu rosto ficando cada vez mais coberto de dúvidas e preocupações. Isso é muito incomum. Lucas deu um passo à frente, com o rosto tenso de preocupação. Doutor, você está dizendo que alguém pode ter colocado algo na bebida dela? Sua voz tremia, como se ele próprio tivesse medo da resposta. O médico hesitou antes de responder. Essa é uma possibilidade que não podemos descartar. Teremos que fazer mais alguns testes. Eu estava em completa confusão, olhando para o teto, incapaz de compreender o que tinha acontecido. O pensamento de que alguém poderia ter deliberadamente colocado algo na minha bebida no dia do meu casamento era aterrorizante ao ponto do horror. Mas quem? E por quê? Lá dentro, tudo estava retorcido de medo e amargura, e o médico saiu para organizar pesquisas adicionais. Lucas voltou para mim, sua mão tocando a minha, como se estivesse procurando maneiras de me acalmar. Alice, sinto muito mesmo. Eu simplesmente não consigo acreditar que tudo isso está acontecendo. Sua voz estava cheia de remorso, mas eu não conseguia me livrar da sensação dolorosa. Tentei sorrir para não mostrar ao Lucas o peso do meu coração, mas tudo lá dentro estava acelerado. A única coisa que eu podia sentir era o sabor do vinho, ainda amargo na boca, e as palavras duras e dolorosas da senhora mal dormi naquela noite. Eu estava deitada em uma cama de hospital, perdida em meus pensamentos e medos. Quem poderia ter feito isso? Por quê? Olhei para Lucas, dormindo na cadeira ao meu lado, e meu coração afundou de tristeza. O dia que deveria ser o mais feliz de nossas vidas se transformou em um pesadelo. Em vez de aproveitar o momento, eu estava deitado em um quarto de hospital frio, cercado de suspeita e medo. Quando cheguei em casa do hospital, senti que estava encurralado. O pensamento de que alguém poderia ter me envenenado no meu próprio casamento tornou-se cada vez mais intrusivo, como uma nuvem negra pairando sobre minha cabeça. E no fundo a suspeita me roía. Comecei a me perguntar quem poderia ter feito isso, mas um pensamento sombrio e sombrio se instalou em minha mente, me assustando ainda mais. Uma noite, quando o silêncio cobria nossa casa e apenas a TV tocava preguiçosamente ao fundo, percebi que não podia mais ficar em silêncio. Lucas e eu estávamos sentados na sala, cada um absorto em seus próprios pensamentos. Eu podia sentir a ansiedade crescendo dentro de mim até que finalmente reuni coragem suficiente para falar. Lucas, eu preciso falar com você sobre algo sério. Minha voz tremia, traindo excitação, mas eu sabia que não podia mais escondê-la por dentro. Lucas, preocupado, imediatamente abaixou o som da TV. Ele se virou para mim, seu olhar cheio de ansiedade. O que se passa, Alice? Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. Estou pensando no que aconteceu no nosso casamento, e não consigo me livrar da sensação de que sua mãe pode ter tido algo a ver com isso. Seu rosto mudou instantaneamente, e uma mistura de choque e perplexidade apareceu em seus olhos. O quê? Sua voz ficou rouca. Alice, isso é uma loucura. Por que você acha isso? Tentei explicar.
mas minha frustração crescia a cada palavra que ele dizia. Pense nisso, Lucas. Ela comenta sobre minha saúde o tempo todo, me critica a cada passo, e de repente me sinto mal depois de tomar um gole de vinho, que aliás, tinha um gosto estranho. Lucas deu um pulo, começando a andar pela sala, seus movimentos eram bruscos, como se tentasse fugir do que acabará de ouvir. Alice, você está falando da minha mãe. Sim, ela pode ser dura, mas nunca faria nada assim. Você está apenas deixando sua imaginação correr solta. Levantei-me também, sentindo minha paciência quebrar. Ou você está apenas fechando os olhos para tudo o que ela faz? Não vê que ela não gosta de mim, que quer se livrar de mim? Lucas congelou, o rosto doía, quase alienado. Alice, essa é uma acusação séria. Você não pode simplesmente jogar palavras assim sem provas. Senti uma mistura de raiva e frustração me dominar enquanto Lucas tentava me acalmar novamente. Então, o que devo fazer? Eu soltei, minha voz tremendo de emoção. Só esquecer que tudo isso aconteceu? Lucas se aproximou, suas mãos alcançando meus ombros, tentando me envolver em um abraço, mas eu instintivamente dei um passo para trás, como se esse toque pudesse me queimar. Precisamos pensar sobre isso. Alice, sua voz foi contida, mas eu podia sentir o desespero nela. Eu balancei a cabeça com relutância, embora não tivesse certeza. Tudo bem, eu disse, ouvindo minha própria voz como se fosse de lado. Mas, Lucas, se descobrir que estou certo, não sei o que vou fazer. Essas palavras soaram como uma premonição de algo irreversível, como a sombra de algo que poderia destruir não apenas nossas vidas, mas também todas as nossas esperanças para o futuro. Não consegui dormir naquela noite. Deitei-me no escuro, olhando para o teto, e meus pensamentos continuavam voltando para a senhora, suas palavras, seus olhares. Tudo isso me assombrava como uma névoa venenosa me assombrando. Eu sabia que tinha que encontrar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Algumas semanas após o incidente no hospital, fomos convidados para outra reunião familiar na casa da senhora Zete em Ir, mas Lucas insistiu que a guíssemos como uma frente unida. Suas palavras soaram como um chamado à unidade, mas um sentimento de desapego já havia se instalado em meu coração, uma rachadura fria que ameaçava nos separar. Quando entramos na casa da Dona Cardoso, o clima estava tenso ao limite. Sentia os olhos dos outros em mim, seus sussurros, e pareciam me penetrar por completo. Cardoso nos cumprimentou com um sorriso, mas seu sorriso era desprovido de calor real. Alice, querida, estou tão feliz que você pôde vir, disse ela, mas sua voz estava cheia de algo indescritível, como uma zombaria ou ameaça oculta que senti no meu intestino. Eu me forcei a sorrir de volta para ela, mas por dentro eu estava gritando de descontentamento. Obrigado por nos convidar, senhora Cardoso, eu disse baixinho, sentindo cada passo meu ficando mais pesado. Quando o jantar foi servido, notei como a Dona Cardoso enfatizou que havia me trazido um prato separado. Fiz isso especialmente para você, Alice, considerando sua condição frágil. Sua ênfase na minha fragilidade não passou despercebida. Foi mais uma tentativa de apontar minha fraqueza, mais um golpe no meu ego. Olhei cansada para o prato à minha frente. Parecia bastante comum, mas depois do que aconteceu no casamento, foi difícil para mim me livrar do medo. Meu apetite desapareceu, e eu apenas movi meu garfo ao redor do meu prato, olhando para a comida. Uma voz interior soava cada vez mais alto na minha cabeça. E se algo fosse misturado na comida de novo? Lucas, alheio à minha preocupação, já havia começado a comer. Eu olhei para ele, sentindo o pânico se aproximar de mim. Cardoso manteve os olhos em mim, e havia algo mais do que apenas preocupação em seu olhar, era quase zombaria, como se soubesse como eu me sentia. Você está com fome, Alice? A voz dela era muito suave, quase simpática, mas também havia um calafrio. Fiz isso especialmente para você. Olhei para cima, encontrando seu olhar. Só não me sinto muito bem, Dona Cardoso, mas obrigada. Minhas palavras soaram sem graça, como se eu estivesse tentando esconder minha atenção, mas a atmosfera ao nosso redor era tão densa que parecia que você podia sentir. A sala estava cheia de sussurros e olhares condenatórios. Cada um dos convidados me olhava com perplexidade e talvez até desprezo. Senti como se estivesse debaixo de um vidro em exposição. Lucas, finalmente percebendo meu desconforto, inclinou-se para mim. Você está bem? A voz dele estava baixa e eu balancei a cabeça, mas meu interior estava acelerado. Não podia correr riscos. E se a Dona Cardoso tivesse mesmo colocado algo na minha comida? Sussurrei baixinho para ele. Lucas, podemos trocar de prato? Só me sinto desconfortável comendo. Ele parecia confuso, mas vendo meu medo, ele não discutiu. Quando ele estendeu a mão para pegar meu prato, algo inesperado aconteceu.
A mão da senhora Cardoso disparou, parando seu movimento. Não, Lucas, não faça isso. Sua voz, vindo repentina e bruscamente, quebrou o silêncio. Houve um silêncio mortal na sala e todos os olhos imediatamente se voltaram para ela. Lucas congelou, o rosto branco de surpresa. Mãe, o que aconteceu? Sua voz estava cheia de perplexidade e ansiedade oculta. Cardoso parecia sem palavras, seu rosto estava tenso, seus olhos disparavam como se ela estivesse procurando uma saída para essa situação embaraçosa. Isso, este é um prato especial para a Lizzie, ela gaguejou, sem sua confiança e complacência habituais. Nem todo mundo pode gostar. Eu a encarava, minhas suspeitas ficando mais fortes a cada segundo. Por que não, Dona Cardoso? O que há de tão especial nesse prato? Minhas palavras soaram como um desafio, e a sala ficou instantaneamente cheia de tensão que era quase palpável em um nível físico. Cardoso tentou encontrar as palavras, mas elas pareciam grudar em sua garganta. Sua compostura habitual desapareceu e pela primeira vez a vi real vulnerável. Eu podia sentir os olhos de todos em nós na Dona Cardoso, que naquele momento parecia um animal encurralado preso em uma armadilha. Lucas, com o rosto distorcido por um misto de raiva e incompreensão, não tirou os olhos da mãe. Havia ansiedade misturada com descrença em sua voz quando ele disse: Mãe, o que está acontecendo? Por que você está tão brava porque eu queria experimentar a comida da Lizzie? Cardoso tentou encontrar as palavras certas, mas sua compostura habitual se foi. Ela parecia tropeçar, tentando encontrar desculpas. Não é nada, simplesmente, foi preparado para a Lizzie e não para você. Mas eu não conseguia mais ficar em silêncio. Todos os meus medos e dúvidas interiores explodiram como um riacho fervilhante. Levantei-me da cadeira com as mãos tremendo de raiva, cerradas em punhos cerrados, e não consegui mais conter esse crescente sentimento de injustiça. Não basta, Dona Cardoso. Minha voz cortou o silêncio e senti os sussurros dos convidados ficarem mais altos, mas agora não me importava com o que eles pensavam. Eu finalmente disse o que tenho escondido por tanto tempo. Você está contra mim desde o começo. O que você colocou na minha comida? A sala estava cheia de emoção, olhares intensos se deslocavam de uma pessoa para outra, a atmosfera estava aquecida ao limite. Cardoso vasculhou freneticamente a sala, como se procurasse uma saída, como se pudesse encontrar a salvação entre os presentes. Eu não coloquei nada na sua comida, Alice. Sua voz tremia, mas mesmo agora havia uma nota de autoconfiança nela, como se ela esperasse que suas palavras pudessem esconder a verdade. Levantei-me, tremendo de emoções reprimidas. Isso não tem graça nenhuma. Eu engasguei, sentindo o fogo furioso no meu peito. Desde que comecei a vir a esses jantares tenho me sentido mal. E depois no casamento. Alguém me envenenou. Isso é coincidência demais. Lucas também se levantou. Sua voz era firme, mas havia ansiedade nela. Mãe, se você fez alguma coisa com a comida de Lizzie, tem que dizer agora. Isso é grave. Ele disse essas palavras com tanta força que todos os presentes congelaram esperando a resposta dela. Cardoso se contorcia de dor e medo à medida que suas mentiras nuas se tornavam cada vez mais óbvias. Eu só queria te proteger, Lucas. A voz dela ficou mais baixa, quase rouca. Ela não é certa para você. Ela é fraca, doloroso. Senti uma onda de raiva e dor apertar meu coração. Protegê-lo? Deixando-me doente? Naquele momento, os convidados pararam de esconder seu descontentamento, e o ar da sala se encheu de choque e condenação. O tio de Lucas, que havia ficado calado até agora, finalmente se pronunciou com um tom cauteloso. Essa é uma acusação séria, Alice. Tem provas. Apontei para o meu prato, entregando-o a ele. Vou chamar a polícia, disse, sentindo o pensamento latejar na minha cabeça. E vão fazer um exame desse alimento preparado pela Dona Cardoso. Essas palavras soaram como uma frase e no momento seguinte, a senhora, eu só queria o melhor para o meu filho. Pensei que se desaparecesses, ele encontraria alguém melhor. Sua confissão, pesada e dolorosa, pairava no ar como uma nuvem prestes a explodir em uma tempestade. Lucas olhou para a mãe com uma expressão de traição absoluta no rosto. Você fez isso com Alice, com minha esposa? Sua voz estava cheia de dor e senti emoções mistas me rasgando por dentro. Alívio por a verdade ter sido finalmente revelada e desespero por perceber o valor dessa verdade. Meu relacionamento com Lucas, nosso lugar na família dele, tudo foi destruído como um castelo de cartas. O resto da noite passou no nevoeiro. Discussões e gritos ecoaram por aí, as pessoas tomaram partido, condenaram, discutiram. Os convidados que recentemente se entreolharam com curiosidade e preocupação, agora se dividiram em campos em guerra. A descrença estava no ar, permeando cada palavra, cada olhar.
Lucas e eu não aguentamos e saímos cedo, nossos passos pareciam estar cheios do peso do que havia acontecido. Enquanto dirigíamos para casa, o silêncio entre nós era sufocantemente opressivo. Nenhum de nós falou, mas o silêncio estava cheio de perguntas não feitas e medos não ditos. As palavras que não havíamos falado pareciam suspensas no ar, como nuvens de tempestade prontas para explodir a qualquer momento. O que significou para nós? Para o nosso futuro? A mulher que deveria ser minha família me traiu da maneira mais terrível, e as consequências foram tão graves que não estávamos prontos para lidar com elas. Naquela noite, deitada na cama, não consegui me livrar das lembranças do ocorrido. A confissão da senhora Cardoso, o olhar de sorte no rosto de Lucas, os sussurros desconfidados, tudo tocou na minha cabeça como um disco quebrado. O confronto revelou a verdade, mas também abriu uma ferida profunda que eu não tinha certeza se poderíamos curar. Alguns dias depois, sentado na sala de estar com Lucas, senti o silêncio entre nós se tornando mais tangível. A cada dia parecia mais profundo, destruindo aquelas últimas pontes que nos ligavam. Por fim, voltei-me para ele, reunindo forças. Precisamos conversar sobre o que vai acontecer a seguir. Lucas assentiu compreensivamente, com um olhar cheio de apoio e determinação. Eu sei que é difícil, disse ele suavemente, mas lembre-se, é você. Você foi tratado injustamente. Se você decidir lutar pela verdade através da lei, eu sempre estarei lá para você. Havia honestidade em suas palavras, mas também a gravidade da decisão que tinha que ser tomada. Fiquei em silêncio por um longo tempo, tentando organizar meus pensamentos, respirando fundo antes de responder. Não, eu disse, como se afastasse toda a tensão acumulada. Acho que não quero seguir por esse caminho. Mas há outra coisa. Hesitei, sentindo uma onda de hesitação surgir dentro de mim, como se estivesse prestes a cruzar uma linha além da qual não havia retorno. Lucas, não consigo mais ver sua mãe. Depois de tudo isso, eu simplesmente não posso. Sua reação foi tranquila e pensativa. Ele franziu a testa como se estivesse pesando o que havia dito, depois assentiu lentamente, seu olhar direcionado para nada, mas sua voz permaneceu calma. Eu entendo, suas palavras soaram inesperadamente firmes, e francamente sinto o mesmo. Depois do que ela fez, não posso agir como se nada tivesse acontecido. Eu também não vou vê-la. A confissão dele foi como uma confirmação dos meus próprios sentimentos, como se o peso que eu carregava nos ombros não fosse só meu. Me senti aliviada e triste ao mesmo tempo. Vai ser difícil, Lucas, sussurrei. Ela é sua mãe. Nas minhas palavras, não havia apenas a dor da separação, mas também o medo de que esse rompimento pudesse deixar uma marca em nós dois. Mas ele apertou minha mão com força, seu toque cheio de calor e determinação. Eu sei, disse ele, mas o que ela fez é imperdoável. Nosso relacionamento, nosso casamento é o mais importante. Você e eu somos o mais importante. Essas palavras trouxeram conforto, como se as nuvens que cobriam o céu do nosso futuro comum começassem a se dispersar. Nos dias que se seguiram, ambos nos mantivemos firmes em nossa decisão, mesmo que não tenha sido fácil. De tempos em tempos, havia momentos de dúvida quando nos perguntávamos se tínhamos sido muito duros, categóricos demais em nossa decisão de cortar os laços com a mãe de Lucas. Esses pensamentos vinham nos momentos mais inesperados no silêncio das noites ou em conversas casuais durante o jantar. Mas toda vez que as dúvidas roíam nossos corações, nos apoiávamos, lembrando-nos do que havíamos passado. Aos poucos, como flores rompendo o chão depois de um longo inverno, começamos a nos concentrar mais em nós mesmos, em nosso casamento. Fizemos novos planos para o futuro, conversamos sobre coisas que antes pareciam tão insignificantes, mas agora adquiriram um significado especial. Planos para viagens de fim de semana, para noites tranquilas juntos. Tudo isso se tornou nosso pequeno oásis onde poderíamos encontrar paz e alegria. A cada dia eu percebia mais e mais que essa provação, por mais dolorosa que fosse, nos aproximava. Passamos juntos pela escuridão e agora, vencidas as dificuldades, nosso vínculo se fortaleceu. Este teste testou a própria base do nosso relacionamento, expôs fraquezas, mas também mostrou quão fortes somos juntos. Estávamos construindo algo novo, forte e confiável nosso. O calor de sua mão na minha me lembrou que, apesar de tudo que havíamos perdido, havíamos encontrado algo mais precioso, nosso amor, nossa disposição de lutar por ele, não importava o que.